Morro dos Ventos Uivantes. Emily Brontë. Capítulo 2. A tarde de ontem chegou fria e anivoada. Eu planejava passá-la talvez junto à lareira em meu escritório, em vez de chapinhar pelo brejo e pela lama até o Morro dos Ventos Uivantes. Após o almoço, contudo, abre parênteses, eu almoço entre 12:00 e 1h. A governanta, uma matrona que recebi junto com a casa, não consegue ou não quer compreender meu desejo de ser servido às 5. Fecha parênteses. Contudo, eu subindo a escada com essa indolente intenção, vi uma criada de joelhos, cercada de escovas e baldes de carvão, levantando uma poeira dos infernos ao extinguir as chamas com montes de cinzas. O espetáculo fez com que eu recuasse de imediato. Peguei meu chapéu e, após uns 6 quilômetros de caminhada, cheguei ao portão do jardim de Heathcliff, bem a tempo de escapar aos primeiros e leves flocos de uma nevasca. No topo desolado da colina, a terra estava dura, coberta por uma camada negra de geada, e o ar fazia cada membro do corpo tiritar. Como não conseguisse remover a corrente, pulei o portão e, correndo pelo caminho de pedras, bordejado por ocasionais groselheiras, bati em vão à porta até os nós dos dedos doerem e os cachorros começarem a uivar. Desgraçados, exclamei mentalmente. Merecem isolamento perpétuo de sua espécie por sua grosseira falta de hospitalidade. Eu, pelo menos, não trancaria minhas portas durante o dia. Não importa, eu vou entrar. Assim, determinado, agarrei a tranca e sacudia veementemente. Numa janela redonda do celeiro, apareceu o rosto azedo de Joseph. "O que é que o senhor quer?" gritou ele. O patrão está lá embaixo no curral. O senhor contorne o barracão, se quiser falar com ele." "Não há ninguém em casa para abrir a porta?" gritei também. "Só a patroa, mas ela não vai abrir, nem que o senhor continue esmurrando até de noite." "Por quê? Não pode dizer a ela quem sou eu, Joseph?" "Eu não quero me meter nisso", resmungou, desaparecendo. A neve começou a aumentar. Agarrei a tranca para fazer mais uma tentativa, quando um jovem sem casaco e com um ancinho apoiado no ombro apareceu no pátio lá atrás. Pediu que eu acompanhasse e, após atravessarmos uma lavanderia e uma área pavimentada onde havia um depósito de carvão, uma bomba d'água e um pombal, entramos no vasto, quente e alegre aposento em que eu fora recebido a primeira vez. A sala reluzia acolhedora com o fogo generoso que vinha da lareira, alimentado com carvão, turfa e lenha. Perto da mesa, posta para um farto chá, tive o prazer de ver a, entre aspas, patroa, alguém de cuja existência nem sequer suspeitara previamente. Cumprimentei-a inclinando a cabeça, imaginando que haveria de me convidar a sentar. Ela olhou para mim, reclinada em sua cadeira, e continuou imóvel e calada. "Que tempo horrível", eu observei. "Receio, senhora Heathcliff, que a porta tem agora marcas do descaso dos seus criados. Penei até que eles me ouvissem." Ela não abriu a boca. Eu a fitava, e ela me fitava também. Mantinha os olhos fixos em mim, de modo frio e indiferente, sobremaneira embaraçoso e desagradável. "Sente-se", ordenou o jovem, com rispidez. "Ele não demora." Obedeci. Pigarreei e chamei a terrível Juno, que se dignou, naquele segundo encontro, a agitar a ponta da cauda em sinal de reconhecimento. "Que belo animal", recomecei. "Pretende doar os filhotes, senhora?" "Não são meus."
respondeu a amável anfitriã, ainda mais cortante do que teria sido o próprio Heathcliff. Ah, seus favoritos são esses. Prossegui, indicando uma almofada cheia do que pareciam ser gatos. Estranho favoritismo, observou ela com desdém. Por azar, era uma pilha de coelhos mortos. Pigarreei outra vez e me aproximei um pouco mais da lareira, repetindo meu comentário sobre o mau tempo que fazia aquela noite. O senhor não devia ter saído de casa, disse ela, levantando-se para pegar 2 latas pintadas de cima da lareira. Antes, ela se encontrava na penumbra. Agora, tive uma visão nítida de seu corpo e de seu rosto. Era esbelta e mal parecia ter chegado à idade adulta. Uma silhueta admirável e o rostinho mais belo que eu jamais tivera o prazer de contemplar. Traços delicados e harmoniosos. Cachos louros, ou antes dourados, caíam soltos sobre seu pescoço delgado, e olhos que seriam irresistíveis caso sua expressão fosse agradável. Felizmente, para meu coração suscetível, o único sentimento que transmitiam pairava entre o desdém e uma espécie de desespero, estranho e pouco natural. As latas estavam quase fora do seu alcance. Fiz um gesto no sentido de ajudá-la, e ela se esquivou de mim como um sovina faria se alguém tentasse auxiliá-lo a contar o seu ouro. Não preciso da sua ajuda, disse ela rispidamente. Posso apanhá-las eu mesma. Peço desculpa, apressei-me em responder. O senhor foi convidado para o chá? Perguntou, amarrando um avental por cima do elegante vestido preto e segurando uma colher de folhas de chá sobre a chaleira. Eu gostaria de uma xícara, respondi. Foi convidado? Repetiu ela. Não, falei no meio sorriso. A senhora é a pessoa ideal para me convidar. Ela pôs o chá de volta na lata, colher e tudo, e voltou para sua cadeira com enfado, a testa franzinda e o lábio inferior espichado, feito uma criança prestes a chorar. Enquanto isso, o rapaz jogara sobre o corpo uma jaqueta em péssimo estado e, aprumando-se diante do fogo, espiou-me com desdém pelo canto do olho, como se houvesse entre nós uma rivalidade mortal. Comecei a pensar que talvez não fosse um empregado. Suas roupas e sua maneira de falar eram ambas grosseiras, sem traço algum da superioridade que se podia notar no senhor e na senhora Heathcliff. Os cachos grossos e castanhos do cabelo eram ásperos e maltratados. As suíças invadiam desordenadamente as bochechas, e suas mãos eram encardidas como as de um criado. Mas sua atitude parecia independente, quase arrogante, e ele não demonstrava a menor subserviência perante a dona da casa. Na ausência de provas claras a seu respeito, achei melhor abster-me de reparar em sua curiosa conduta. 5 minutos depois, a chegada de Heathcliff aliviou-me, de certo modo, da desconfortável posição em que me encontrava. Como vê, meu senhor, aqui estou, conforme prometido, exclamei, adotando o ar animado. E acho que devido ao mau tempo ficarei preso aqui por meia hora, se o senhor puder me abrigar. Meia hora, repetiu ele, sacudindo os flocos de neve da roupa. Não entendo por que escolhi um dia de nevasca para sair por aí. Sabe que corre o risco de perder no pântano? Sabe que corre o risco de se perder no pântano? Em noites como esta, pessoas que conhecem bem essas charnecas muitas vezes se perdem. E posso lhe dizer com segurança que o tempo não vai mudar tão cedo. Talvez um de seus rapazes possa me servir de guia e pernoitar na Granja dos Tordos. Poderia me ceder alguém? Não, não poderia. Ah, sim. Bem, então vou ter de contar com a minha própria sagacidade. Vai fazer o chá? Indagou o sujeito de casaco roto, desviando seu olhar feroz de mim para a jovem. Ele vai tomar chá? Perguntou ela, dirigindo-se a Heathcliff. Faça o chá logo, foi a resposta, dita de modo tão furioso que me sobressaltei.
O tom em que as palavras foram pronunciadas revelava má índole genuína. Eu já não me sentia inclinado a chamar Heathcliff de ótimo sujeito. Quando os preparativos foram concluídos, ele me chamou, dizendo: venha, aproxime sua cadeira. E todos nós, incluindo o jovem rústico, instalamo-nos ao redor da mesa. Um silêncio austero prevalecendo enquanto fazíamos nossa refeição. Pensei que, se eu causara aquele mal-estar, era minha obrigação dissipá-lo. Não deviam se sentar à mesa todos os dias de modo tão sobrio e taciturno, e era impossível, por pior que fosse o seu humor, que aquelas caras fechadas fossem as do seu cotidiano. É estranho, comecei a dizer, entre uma xícara de chá e outra. É estranho como o hábito pode moldar nossos gostos e ideias. Muita gente não haveria de supor a felicidade numa vida tão completamente exilada do mundo como a sua, Sr. Heathcliff. Ainda assim, arrisco-me a dizer que, cercado por sua família, com sua encantadora senhora presidindo seu lar e seu coração, minha encantadora senhora, interrompeu ele com uma expressão quase diabólica no rosto. Onde está ela, a minha encantadora senhora? Refiro-me à sua esposa, a senhora Heathcliff. Ah, sim. Pelo visto, o senhor insinua que seu espírito assumiu o posto de anjo da guarda, velando pela felicidade em Morro dos Ventos Uivantes, mesmo depois que seu corpo já se foi. É isso? Percebendo ter cometido uma gafe, tentei corrigi-la. Deveria ter notado que a diferença de idade entre os dois era grande demais para a probabilidade de se tratar de marido e esposa. Ele tinha o quê? Seus 40 anos, idade de vigor mental, na qual os homens raramente acalentam a ilusão de que moças jovens se casam com eles por amor. Esse sonho é reservado ao consolo de nossos anos de declínio. Ela não parecia ter sequer seus 17 anos. Ocorreu-me, então, talvez o palhaço a meu lado, que toma chá numa caneca e come pão sem ter lavado as mãos. Talvez ele seja o marido dela. Heathcliff Jr., é claro. Eis a consequência de ser enterrada viva. Uma moça desperdiçada com esse rapaz horrível, por pura ignorância de que indivíduos melhores existiam. Ah, uma pena. Devo tomar cuidado para não fazer se arrepender de sua escolha. Essa minha última reflexão talvez pareça convencimento meu, mas não era. Eu achava meu vizinho de mesa quase repulsivo e sabia, por experiência, que eu próprio era razoavelmente atraente. A senhora Heathcliff é minha nora, informou Heathcliff, corroborando minha suposição. Ao falar, lançou um olhar peculiar em sua direção, um olhar de ódio, a menos que tenha um conjunto perverso de músculos faciais que, ao contrário do que ocorre com outras pessoas, não reflete o que se passa em sua alma. Ah, certamente, agora eu entendo. O senhor é o feliz dono da bela fada, observei, voltando-me para o meu vizinho. Isso só fez piorar as coisas. O jovem ficou escarlate e cerrou o punho, dando a impressão de estar prestes a me esmurrar. Mas logo pareceu a controlar o impulso e apenas proferiu um resmungo bestial, dirigido a mim, mas que procurei ignorar. Suas conjecturas não são muito felizes, meu senhor, observou meu anfitrião. Nenhum de nós dois tem o privilégio de ser dono da sua bela fada, cujo marido está morto. Afirmei que era minha nora. Pode deduzir, portanto, que se casou com meu filho. E este jovem não é meu filho, obviamente. Heathcliff voltou a sorrir, como se fosse uma piada por demais ousada atribuir-lhe a paternidade daquele urso ao meu lado. Meu nome é Hareton Earnshaw, grunhiu o outro,
e aconselho que o respeite. Não tencionei desrespeitá-lo, foi minha resposta, rindo por dentro ante a dignidade com que ele se apresentara. Ele cravou os olhos em mim por mais tempo do que eu estava disposto a retribuir, temendo sentir-me tentado a esbofeteá-lo ou tornar audível minha hilaridade. Comecei a me sentir positivamente deslocado naquele agradável círculo familiar. A atmosfera deprimente sobrepujou o reluzente conforto físico ao meu redor e neutralizou-o. E decidi tomar mais cuidado antes de aventurar sob aquele teto uma terceira vez. Terminada a refeição, como ninguém pronunciasse uma única palavra de conversa amigável, aproximei-me de uma janela para ver como estava o tempo. O que vi me desanimou. A noite escura caindo prematuramente, o céu e as colinas confundidos no único redemoinho implacável de vento e neve sufocante. Acho que não vou ter como voltar para casa sem um guia. Não pude evitar exclamar. As estradas já devem estar cobertas de neve. E mesmo que não estivessem, eu mal conseguiria enxergar meio metro à minha frente. Harrington, leve aquelas ovelhas para o alpendre do estábulo. Vão ficar soterradas se deixadas no curral a noite toda. E ponha uma tábua na frente delas, ordenou Heathcliff. E eu, o que faço? Insisti, com crescente irritação. Minha pergunta ficou sem resposta. Olhando ao redor, só o que vi foi Joseph trazendo um balde com mingau para os cachorros e a senhora Heathcliff inclinando-se para mais perto do fogo e queimando, por diversão, uns fósforos que tinham caído do console da lareira quando colocara a lata de chá de volta ao lugar. Após depositar o balde no chão, o criado Joseph olhou ao redor com expressão crítica e exclamou com sua voz rachada: "Não sei como é que pode ficar aí sem fazer nada. Com todo mundo lá fora, não vale nada mesmo, e não adianta falar, nunca vai se endireitar, vai acabar no inferno, junto da sua mãe." Imaginei por um momento que aquele eloquente discurso era endereçado a mim. Furioso, avancei na direção do velho, tratante com a intenção de chutá-lo para fora. A senhora Heathcliff, contudo, deteve-me com sua resposta. "Velho hipócrita desgraçado", replicou ela. "Não tem medo de que o diabo carregue de tanto que fala no inferno? Estou avisando, pare de me provocar, ou acabo pedindo que ele o faça, como um favor especial. Espere, olhe só, Joseph", prosseguiu ela, tirando um livro comprido e escuro da estante. "Vou lhe mostrar como progredi na magia negra. Em breve vou ter condições de me livrar de todos vocês. A vaca vermelha não morreu por acaso, e o seu reumatismo não é uma bênção dos céus." "Ah, mas que malvada, arquejou o velho. "Que o Senhor nos livre de todo mal." "Não, seu réprobo, pária, saia daqui ou vou lhe fazer muito mal. Tenho modelos de todos vocês em cera e argila, e ao primeiro que ultrapassar os limites vou... Não, digo o que vou fazer, mas verão. Fora daqui, vá logo." A bruxinha pôs em seus belos olhos uma falsa expressão diabólica, e Joseph, tremendo de sincero pavor, saiu às pressas, rezando e murmurando: "Malvada, malvada, malvada." Achei que a conduta da moça devia ser motivada por uma espécie de estranho senso de humor, e agora que estávamos sozinhos, tentei fazer com que ela se interessasse pela minha desafortunada situação. "Senhora Heathcliff", comecei com toda a honestidade, "deve me desculpar por incomodá-la. Tenho certeza de que, com esse rosto, a senhora também há de ter um bom coração. Fale-me, por favor, de algum ponto de referência de que eu possa me valer para encontrar meu caminho de volta para casa. Não tenho ideia de como chegar lá, não mais do que a senhora teria de como chegar a Londres."
Pegue a mesma estrada pela qual veio, respondeu ela, aninhando-se numa poltrona, com uma vela e o livro comprido aberto à sua frente. É um conselho breve, mas o melhor que eu posso dar. Então, se a senhora ficar sabendo que fui encontrado morto num pântano ou num poço cheio de neve, sua consciência não vai lhe sussurrar que foi em parte culpa sua? Por quê? Não posso acompanhá-lo. Eles não me deixam ir até a extremidade do muro do jardim. A senhora? Eu nunca pediria que a senhora pusesse os pés fora de casa por mim, numa noite como esta, exclamei. Quero que me diga qual o caminho, não que me mostre. Ou então que convença o Sr. Heathcliff a me dar um guia. Quem? Aqui somos eu, ele, Earnshaw, Zillah e Joseph. Qual de nós serviria? Não há empregados na fazenda? Não, somos só nós. Então vou ser obrigado a pernoitar aqui. Isso o senhor pode discutir com seu anfitrião. Eu não tenho nada com isso. Espero que isso o ensine a não se aventurar mais por essas colinas, exclamou da entrada da cozinha a voz severa de Heathcliff. Quanto a pernoitar aqui, não mantenho acomodações para hóspedes. O senhor vai ter de partilhar a cama com Hareton ou Joseph, se quiser ficar. Posso dormir numa poltrona aqui na sala, repliquei. Não, não. Um estranho é um estranho, seja ele rico ou pobre. Não hei de permitir que tenha liberdade para andar pela casa enquanto estou dormindo, disse o desgraçado, grosseiro como de costume. Com esse insulto, minha paciência chegou ao fim. Murmurei uma expressão de desagrado e me precipitei para o pátio, dando um encontrão em Earnshaw em minha pressa. Estava tão escuro que não conseguia encontrar a saída e, enquanto perambulava por ali, tive outra amostra da cordialidade que imperava entre eles. A princípio, o jovem parecia a ponto de me apoiar. Vou com ele até o parque, disse. Vai com ele até o inferno, exclamou seu patrão, ou fosse qual fosse a relação que tinham. E quem vai cuidar dos cavalos, hein? A vida de um homem é mais importante do que deixar de cuidar dos cavalos por uma noite. Alguém tem de acompanhá-lo, murmurou a senhora Heathcliff, mais gentilmente do que eu esperava. Não é você quem dá as ordens, retrucou Harrington Earnshaw. Se simpatizou com ele, é melhor ficar calada. Espero que o fantasma dele o assombre e que o Sr. Heathcliff nunca mais consiga outro inquilino. Até a granja dos tordos se desfazer em ruínas, retorquiu ela, ácida. Escutem só. Está rogando praga, murmurou Joseph, em cuja direção eu sem querer me encaminhara. Ele estava sentado perto dali, ordenhando as vacas à luz de um lampião, de que me apossei sem cerimônia e, dizendo-lhe que haveria de devolvê-lo no dia seguinte, encaminhei-me depressa à porteira mais próxima. Patrão, ele está roubando o lampião! Gritou o velho correndo atrás de mim. Vem aqui, Gnasher! Venha, cachorro, vem aqui, lobo! Agarrem ele, agarrem! Quando abri a porteira, 2 monstros peludos pularam no meu pescoço, derrubando-me e apagando o lampião, enquanto a risada em uníssono de Heathcliff e Harrington marcava o ápice da minha raiva e da humilhação. Felizmente, os animais pareciam mais propensos a esticar as patas, bocejar e abanar o rabo do que a me devorar vivo. Mas não pareciam dispostos a aceitar minha ressurreição, de modo que fui obrigado a ficar deitado até que seus malévolos donos se dignassem a me libertar. Então, sem chapéu e tremendo de raiva, com várias ameaças incoerentes de retaliação, que na profundidade indefinida de sua virulência faziam pensar no rei Lear, e ordenei que os canalhas me deixassem ir embora, ou que arcassem com as consequências se me mantivessem ali por mais 1 minuto. A veemência de minha agitação fez com que meu nariz começasse a sangrar copiosamente, e mesmo assim Heathcliff ria, enquanto eu continuava me queixando.
Não sei como aquela cena teria terminado se não houvesse uma pessoa ali mais racional do que eu e mais benevolente do que meu anfitrião. Refiro-me a Zila, a robusta governanta, que por fim apareceu para averiguar as causas do tumulto. Pensou que alguém ali Pensou que alguém ali tinha me tratado de forma violenta e, não ousando acusar o patrão, dirigiu sua artilharia vocal contra o patife mais jovem. Muito bem, Sr. Earnshaw, exclamou ela. Imagino o que há de fazer da próxima vez. Será que vamos matar gente aqui, assim, na porta de casa? Vejo que este lugar não é para mim. Olhe só para o pobre rapaz, está quase sufocando. Espere, o senhor não pode ir embora desse jeito. Entre, entre, vou dar um jeito nisso. Fique quietinho. Com essas palavras, ela derramou de súbito uma vasilha de água gelada no meu pescoço e me puxou para dentro da cozinha. O senhor Heathcliff veio em seguida, o bom humor que acidentalmente o dominara se extinguindo sem demora e dando lugar à rabugice habitual. Eu me sentia muito mal, bastante tonto e fraco. Vi-me, assim, obrigado a aceitar hospedagem para a noite. Ele mandou Zila me servir uma taça de conhaque e foi para a sala, enquanto ela se compadecia de minha má sorte e, após obedecer às ordens do patrão, indicava-me o quarto onde eu iria dormir. Fim do capítulo 2. Eu tinha esquecido no vídeo anterior, agora são 26 minutos, então a partir daqui é comentários e nota de rodapé, beleza? Se você quiser a história em sequência, pula para o próximo vídeo. No capítulo anterior, eu esqueci de ler algumas notas de rodapé. A primeira que eu tinha lido era sobre o nome, a Granja dos Tordos, né? Lembram? Era Thrushcross Grange. E aí, outra nota importantíssima que é sobre o Morro dos Ventos Uivantes, que é aqui, ó, na página 28, o expoente 2, que é quando... Quando ele fala aqui, ó, eu tô voltando, tá? Capítulo 1. A residência do Sr. Heathcliff chamava-se Wuthering Heights, sendo Wuthering, aí aqui tem o expoente, um regionalismo que descreve bem a atmosfera tumultuosa a qual a localidade está sujeita. Beleza, aí essa nota de rodapé aqui, nós vamos falar sobre esse nome. Wuthering Heights, né, que é o Morro dos Ventos Uivantes. Então vamos lá, nota 2. Traduzido por vento uivante, Wuthering é termo próprio ao dialeto de Yorkshire. Lembra que estamos lá no norte de Yorkshire, né? Uma região ali da Inglaterra. Aí, ó, tá aqui, ó, no norte da Inglaterra. O romance usa o inglês dialetal juntamente com o inglês padrão, cuja formalização se baseia nos falares do sul do país, que tem em Londres seu maior centro, para marcar diferenças de pertencimento social e educação entre personagens. Tá, o que a gente está falando aqui? E é uma coisa que eu já sei, né? Que o Wuthering Heights é um termo ali da região que na época falava sobre isso, né? Sobre uma coisa, uma ventania, tipo um furacãozinho, um micro furacão, alguma coisa tumultuosa, com vento, com turbilhão. Por isso que, né, que a propriedade se chama o Morro dos Ventos Uivantes, porque ela fica lá em cima, sem proteção alguma, e só recebendo aquele vento incessante. Pensa numa pedra na praia, ela está o dia inteiro recebendo ondas, e o vento marítimo, né? É tipo aquilo, só que aqui a gente está no alto de uma serra, só com vento, chuva, neve e aquela coisa toda. Isso é o ambiente turbulento, né, da ventania lá em cima. E aqui está falando que o romance ele usa o inglês dialetal, né, que é alguma coisa assim que tinha na época das meninas, das Brontë, né, da Emily. A Charlotte também, né, que elas são irmãs. Charlotte, Emily e Anne. Nossa, eu esqueci de novo o nome da outra. Anne. Então eles tinham esse inglês dialetal. É tipo assim, ó, eu sou de Minas, então eu escrevo um romance que eu uso português padrão. Tipo, eu falo, aonde você vai? Aí eu vou usar um termo regional. Aí eu tenho um personagem que fala assim, onde você vai, né? Porque você sabe que esse onde você vai diz que aonde você vai, né? Então a gente usa aqui esse inglês dialetal junto com o inglês padrão. Interessante que eu não sabia isso não, parece que o inglês padrão
ele é baseado nos falares do sul do país, que tem Londres seu maior centro. Então Londres fica ali no sul, né, da Inglaterra, da ilha. E Londres é tipo a base para se escolher o inglês padrão. É como se fosse aqui no Brasil, tipo, sei lá, São Paulo. É como se fosse o português padrão, São Paulo. E os outros é tipo os regionalistas. Enfim. Temos mais uma nota aqui, nota 3. Tá, ainda na página 28. Aí que ó, o texto base fala: felizmente o arquiteto teve o bom senso de construí-la, a casa, né? Um morro bem robusto, as janelas estreitas estão bem embutidas na parede e as quinas são protegidas por grandes pedras salientes. Aí tem o expoente 3, aí vamos na nota. Como a Granja dos Tordos, o Morro dos Ventos Uivantes é ficcionalmente construída à luz dos modelos de propriedade que cercavam os Brontë, ou seja, naquele ambiente que cercava a família ali, como unidade produtiva e, nesse sentido, fundamentalmente diversa da residência alugada por Lockwood. Morro dos Ventos Uivantes encontra equivalente em Top Withins, Top, né? Withins, cujas ruínas resistem na região de Haworth. Tá, aqui tá falando que, então tá falando aqui, ó, que tá chovendo, viu, gente? Esse barulho é de chuva. Tá falando aqui então, né, que a Emily, ela se inspirou para criar o Morro dos Ventos Uivantes nas ruínas dessa região aqui que se chama Top Withins, então deve ter na internet, na região de Harrington. Aí tem alguma coisa aqui do inglês explicando que Withins vem de Wither, variante literal de ultra, coisas de linguistas, que é bobagem para nós. Já como modelo de edificação, guarda similaridades com High Sunderland Hall, outra propriedade da região, da qual tomaria por inspiração a fachada em pedra, e mesmo com Pondden Hall. Não, isso aqui está ficando confuso. O que está dizendo aqui? Que o Morro dos Ventos Uivantes, a Emily Brontë, se inspirou em algumas construções reais que existem. Então, se você jogar no Google aí, ó, inspiração para Emily Brontë escrever o Morro dos Ventos Uivantes. Aliás, inspiração para ela idealizar a mansão, o Morro dos Ventos Uivantes. Aí com certeza vai aparecer isso aí, ó. Vai aparecer esse Wuthering Heights, vai aparecer o Top Within, vai aparecer aqui o High Sunderland Hall. Então parece que são várias propriedades que existem lá em Londres. Inclusive um dia eu tinha lido, na verdade, uma matéria falando que tem lugares reais lá em Londres, na Inglaterra, que são locais de pontos turísticos, né, que dizem que é onde as meninas se inspiraram para escrever os livros delas. Pode ser mentira, pode ser só para vender turismo, né, mas isso existe. Aí joga no Google aí. Agora aqui, ó, na página 29, ainda no capítulo 1, a gente tem aqui mais uma nota. Que fala sobre aquele nome, quando o Lockwood entra na casa, no Morro dos Ventos Uivantes, ele vê lá, ó, divisei a data de 1500 e o nome Harrington Earnshaw. Então ele entra na casa e vê, né, tipo uma placa, tipo aquelas placas antigas que tinha de bronze, assim, na entrada dos castelos, né, 1500. Aí o expoente está aqui no 1500, e aí vamos lá embaixo, expoente 4. É significativo que a data inscrita na fachada remonte a um momento de particular transformação. Por volta de 1500, a região de Yorkshire conheceu movimentos importantes para a consolidação de uma Inglaterra unificada em torno da realeza instalada em Londres, região de ocupação bastante conflituosa, à qual concorrem bretões, dinamarqueses, noruegueses e, finalmente, normandos. Yorkshire não só constitui limites culturalmente próprios, como se coloca em posição de resistência à coroa inglesa. Ademais, a referência à história local parece replicada na relação entre o citadino, né, o homem da cidade, Lockwood, um homem do sul da Inglaterra e, portanto, relacionado ao estável centro político do reino, e a atmosfera tumultuosa, que bem entre aspas, né? Lembrando ao Morro dos Ventos Uivantes, né? A atmosfera tumultuosa e insubmissa,
da região. A data remonta também à época de ocupação da região pelos Riaton, de Pondenhal. De novo esse nome, Pondenhal. A gente vai ter que pesquisar, ver que lugar é esse. O que está dizendo aqui então? Que é importante esse nome 1500, porque é tipo esse pessoal antigo, esses escritores antigos, imagina a Emily, ela lia demais, com certeza, ficava em casa lendo, estudando, então tinha muita cultura, os modos e costumes de você preservar a história. Então, história, nome, legado, berço, isso era importante. Tanto que daqui a pouco a gente vai perceber por que o Heathcliff é tão odiado por todo mundo, porque ele é uma pessoa sem berço. Ele não é nada, acharam ele na rua, literalmente, ele não tem nem sobrenome. Ele é apenas o Heathcliff, não é tipo assim, Heathcliff Silva, Heathcliff Godoy. Não, ele é o quem? É o Heathcliff. Então ele não tem pai, não tem mãe, não sabe, assim, né? Ninguém sabe quem é. Então o cara não tem berço nenhum, ele não tem história. E aqui, quando a Emily Brontë, ela destaca o 1500 na entrada da casa, ela está dizendo que ela ali está mantendo essa questão, esse costume de valorizar o antigo, de ter memórias, de há uma história. Então, ou seja, falando assim, gente, isso aqui há uma história, é uma casa antiga. Ela viu muitas coisas. Isso é muito interessante. Aí está falando aqui então que a região de Yorkshire havia... tá vendo aqui que existia tipo um conflito entre o norte, que é Yorkshire, que era uma região insubmissa, igual colocou aqui no livro, insubmissa à coroa, ou seja, tipo os caras... É tipo o sul do Brasil, quando queria fazer a emancipação lá, né, a região sul. Fala, não, a gente vamos emancipar, a gente tá brigado com a coroa tal. E só que aqui no caso, o sul é a Inglaterra dominante, e York é o norte insubmisso. Então, por isso que ela coloca o Lockwood, a pessoa vindo da Inglaterra, é tipo o nobre, o nobre da cidade. É tipo o playboyzinho, a almofadinha da cidade, que vem para o interior, né, que no caso vai para o norte do interior ali, e chega na região tumultuosa, cheia de conflito. Então você tem essa diferença da cidade, uma cidade que seria algo que remota à civilidade, né? E o morro, que é uma região tumultuosa, onde todo mundo se odeia, todo mundo quer se matar. Então, interessante isso. Beleza, página 30. Na aparência é um... Ah, tá, isso aqui é interessante, é quando fala do Heathcliff. Ó, o vídeo está com 37 minutos, esse vídeo vai ser longo, tá? Mas como eu disse, pula para o próximo capítulo se você quiser a história. Porque o que eu mais gosto é isso aqui, cara, é de comentar sobre o livro. Nem a ler qualquer pessoa lê. Mas comentar, discutir, isso é único, né? Então tá, aqui na página 30 vai falar do Heathcliff, que, ó. Mas o senhor Heathcliff contrasta de modo singular com sua morada. Ah tá, aqui é a visão do Lockwood, né, que é ele que tá narrando até então. Ele tá falando sobre o Heathcliff, tá falando assim, nossa cara, o Heathcliff ele é diferente da casa e o estilo de vida. Porque na aparência ele é um cigano de pele escura. Nos trajes e nas maneiras ele é um cavalheiro. Então tá falando assim, cara, eu olhei para ele e pensei que era um cigano de pele escura, mas ele tinha jeito, os modos, o jeito de se portar, o estilo elegante, austero, que é um estilo de um cavalheiro. Lembrando que a gente está na Inglaterra de 1800, né? Então aqui você tinha aquela figura do cavalheiro, a pessoa de cartola, toda certinha, que sabe conversar, né? Sabe se portar. Tem várias coisas disso. Então, aí aqui tem a nota referente ao Heathcliff, nota 5. Em sua caracterização de Heathcliff, Lockwood romantiza a imagem de seu senhorio. Então, Lockwood está romantizando a imagem do cara. Entre aspas, cigano de pele escura, fecha aspas. Parece uma imagem mais pautada por estereótipos literários, próprios às pretensões esclarecidas da personagem. Nossa, o que é isso aqui? Estereótipos literários. Então, estereótipo literário é o quê? É tipo aqueles personagens que costumam ser clichês em livros, né? Tipo o bonitão bobão e o selvagem feroz que pega a menina gosta do feroz, mas o bonitão bonzinho é o que tem a família querendo dar essa treta toda. Então, um estereótipo literário. Próprios às pretensões esclarecidas. Eu não entendi isso aqui não, mas enfim. Do que por algum nível de objetividade reforça a percepção da origem. Ah, tá.
Então tá falando aqui, ó, cigano de pele escura, beleza, 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 e reforça a percepção da origem indeterminada. Aquilo que eu falei, que o Heathcliff ninguém sabe de onde ele veio. Literariamente, da perspectiva de Lockwood, tal descrição que acaba por alinhar Heathcliff a uma tradição de personagens marcadas pelo mistério e pelo exotismo, quando não pela... Nossa, cara, essa nota ficou muito confusa. Tá falando aqui que a caracterização do Heathcliff é algo meio... Ah, cara, algo meio aqui, ó, é algo meio exótico. Como exemplo é o Mouro, o personagem Mouro Otelo de Shakespeare, no qual se digladiam a civilidade dos modos e a natureza indomável representante pelo ciúme. Então é o Heathcliff, ó. Ele é um cara ele tem civilidade nos modos, porque ele, tipo assim, ele é um cara educado, mas ao mesmo tempo o cara é um selvagem bruto na questão de amar, que a gente vai ver isso mais pra frente. Nossa, que nota difícil. Nota 5. Vamos pular. Acaba logo. Nota 6. Ainda no capítulo 1. Que é sobre os porcos. Tá falando aqui, ó. De fato... Ah, tá. É quando os cachorros lá, os cães, dentro da casa, atacam o Lockwood, né? Aí ele fala aqui, ó, de fato, o que diabo está acontecendo por aqui? Murmurei. Uma vara de porcos possessos não poderia ter piores instintos do que esses seus animais, meu senhor. Ele está falando aqui como naquele momento que ele mexe, ele faz alguma coisa lá dentro, os cães vêm para cima dele, né? Do Lockwood. Aí ele fala, nossa, esses cachorros seu aqui não poderia ser pior do que uma vara de porcos possessos. Aí, nota 6, está falando sobre esses porcos possessos. Eu já sei, que é da Bíblia. Mas olha aqui, ó. Os porcos possessos remetem ao episódio do Evangelho de Lucas, em que Jesus, quando em visita à região dos Gerazenos, apazigua um homem possuído por demônios. Diante de uma vara de porcos, os demônios pediam a Jesus para invadir os animais. Enfim, isso aqui é só uma curiosidade. Mas o que a gente pode tirar disso? Que mostra que a Emily era religiosa, né? Então aqui o Lockwood usa essa referência, tipo assim, esses cães porcos possessos, que é referente a esse trecho da Bíblia. Mas enfim, uma nota que nada a ver. Agora o capítulo 2, agora que a gente começa com as notas de verdade aqui, ó. A nota 7 é só uma nota, é bobagem, é uma nota sobre grafia, a grafia de texto que não nos compete, e vamos pegar a 8 aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui é quando aquele momento que o Lockwood está subindo as escadas. Aí ele fala, estava subindo a escada, mas eu já tinha falado que eu almoço entre meio-dia e 1h. Então, tipo nós aqui, a gente almoça meio-dia, eu almoço, por exemplo, meio-dia, meio-dia e meia. Mas a governanta da casa, uma matrona, não consegue ou não quer compreender meu desejo de ser servido às 5. Vamos ver o que é isso aqui. Tá, então tá falando aqui que o cara almoça meio-dia e 1, mas ele pediu a mulher para ser servido às 5. Aí a mulher falou, não vou te servir às 5, vou te servir a 1h, que é o horário normal. Aí ele tá reclamando aqui, ó, aí anota. Marca-se aqui uma importante diferença entre hábitos urbanos e rurais, mas também entre regiões da Inglaterra. Originalmente o termo dinner, né, do francês antigo, dîner, que é encerrar o jejum, dinner, então é janta, né? Dinner, se aplicava à principal refeição do dia, fosse ela feita logo após o despertar ou ingerida ao meio-dia. Não, então é almoço? Foi a partir do século XVIII que a hegemonia cultural dos hábitos urbanos permitiu o atraso da refeição até o meio-dia da tarde, avançando posteriormente ao fim do período vespertino. Na Grã-Bretanha, porém, algumas regiões, entre elas o norte da Inglaterra, onde se localiza Yorkshire, é onde passa a história aqui, mantém o costume de realizar o dinner ao meio-dia. Nossa, cara, tá muito estranho essas notas. Então tá, é o seguinte aqui, galera. O almoço é meio-dia, pronto, e o cara queria almoçar às 5. Aí a mulher, a matrona, falou que não, meu filho, o almoço é meio-dia. Aí o cara fala, não, mas tudo bem, senhora, me serve às 5, você consegue? Às 17?
Ela fala, não, eu vou te servir meio-dia, porque é o costume. Então é isso que está falando aqui. O nome aqui, nota também, viu? Não estou gostando dessas notas mais não. Quero ir embora, parar. Agora está falando aqui sobre as árvores, aquele momento que ele, como não conseguisse remover a corrente, quando ele estava saindo da casa, aí ele pulou a corrente quando ele estava entrando. Ele pulou o portão e correu pelo caminho de pedras, bordejado por ocasionais groselheiras. Aí vai falar da groselheira, vamos ver. Nota 9. A groselheira é um arbusto de porte médio, galhos grossos e repleto de espinhos. O que aqui parece insinuar o aspecto intratável da propriedade, embora na Inglaterra seja bastante difundida para a produção de cercas vivas. Ah, tá. Então, o que está querendo dizer aqui? Que a escolha da groselheira, né, margeando esse caminho que leva ao Morro dos Ventos Uivantes, não teria sido simplesmente uma plantinha. Tipo assim, a Emily estava escrevendo, ela falou, uma planta groselheira. Pronto. Não. Segundo a nota aqui, teria um uso de mostrar que é uma coisa retorcida, cheio de espinho, né? Tipo aquela coroa de espinhos de Cristo. Uma coisa que arranha, que fere. Então, ou seja, já mostrando a aspereza do local, que até para você chegar à casa, né, ao Morro dos Ventos Uivantes, a casa, você passa por essa alameda de espinhos que vem das groselheiras. Então seria isso. Mais uma nota aqui na parte 10, é quando ele fala aqui, essa aqui foi até estranho na hora de ler, que é a página 35, né? Que o Lockwood fala assim, eu obedeci, pigarriei e chamei a terrível Juno, que se dignou, naquele segundo encontro, a agitar a ponta da cauda em sinal de reconhecimento. Quando eu li, o que a gente pensa? Que a terrível Juno é o nome da cachorra, da cadela, né? Aí tem a nota de rodapé aqui, ó. Juno, nota 10, é uma deusa romana, mulher de Júpiter, e mãe de 5 filhos do maior dos deuses latinos, dentre os quais Marte, deus da guerra, e Vulcano, deus da metalurgia. Aos ouvidos de Lockwood, o nome soa irônico, por percorrer a cultura clássica para nomear um cão vulgar de terras ermas, é isso mesmo. Então o Juno é a cachorra que estava, talvez a cachorra que atacou ele lá no capítulo 1. Juno também é chamada de, se não me engano, Júpiter é Zeus, né? Juno é a Hera que é a esposa de Zeus, porque Juno e Júpiter são nomes romanos, né? Zeus e Hera é o nome grego. Então são as mesmas pessoas, as mesmas personagens, porém mudou os nomes, né? Os romanos copiaram dos gregos e trocaram. Tipo assim, o Marte, que é o deus da guerra, é o Ares. Aí os romanos foram na Grécia e falaram, quem que é esse cara? Esse cara aqui é o Ares, o deus da guerra. Aí os romanos falaram, não, a partir de agora ele se chama Marte. Vulcano, se eu não me engano, que é o deus da metalurgia, se eu não me engano é o Hefesto, aquele que era manco, um feio, manco, aleijado. Ele casou com a Afrodite, a deusa da beleza, que Afrodite em romano. Na Grécia é Vênus, ou o contrário. Na Grécia é Afrodite e os romanos chamaram de Vênus. Tanto que tem a camisinha de Vênus, né? Que é a camisa de Vênus, o preservativo, em referência a ela. Enfim, curiosidades aleatórias, coisas que nada vão acrescentar, mas curiosidades. Aí agora na página 37, nota 11. Nota 11 tá falando o quê? Tá falando das charnecas. Em noites como esta, pessoas que conhecem bem essas charnecas muitas vezes se perdem. Aqui o Lockwood está falando, meu filho, você vai sair à noite agora com essa neve? Aí nas charnecas, pessoas somem, tá? Morre. Então ele está querendo dizer o quê? Sobre essa região, Charneca, que é a região que eu amo, que eu falei lá atrás, que para mim é os Lapinha da Serra. Nossa, adoro esse Charneca. Nota 11. Charneca. Trata-se de um tipo de ambiente encontrado em regiões elevadas, caracterizado por solos ácidos, altos índices pluviométricos e vegetação baixa. Então, aquela vegetação rasteira, né? Como eu disse, tipo a nossa aqui em Minas, que é um cerrado baixinho. Própria de clima temperado. Então, relvado e arbustos. Então, a gente tem plantinha baixa, um clima temperado, que faz calor e faz frio, tem muita relva e arbustos, e tem a moorland,
corresponde à maior parte da vegetação seminatural. Se eu não me engano, a Morlândia é o que eu falei antigamente, era as charnecas. Isto é, cuja existência decorre da ocupação humana do solo, sobretudo derrubada de florestas, das ilhas britânicas, e é caracterizada pela presença de turfa, massa de tecido de várias plantas produzida por lenta decomposição associada à ação da água. Tipo um musgo, né? No romance, os Moors, M-O-O-R-S, que são as charnecas, surgem como um espaço quase selvagem, a contrapor-se à paisagem urbana. Então aqui, o que ela está querendo dizer? A nota. Que as charnecas de Yorkshire, é como se fosse aquele ambiente, né, os pântanos mortos lá que eu disse do Senhor dos Anéis, que está se contrapondo à paisagem urbana. Então você tem o Lockwood, o homem da cidade, todo bonitão, prédios, edifícios concretos, gente andando nas carruagens, estradas pavimentadas, bonitinho. E aqui você tem as charnecas, aquele ambiente selvagem, onde que você anda e é perigoso morrer. Como o Heathcliff disse aqui. Ai, gente, tá acabando, peraí. Nossa, tem mais uma aqui. Página 42. Ai, o que ele tá falando na página 42? Tô falando... Vem aqui, Gnasha. Ah, tá. De novo o nome do cara, do cachorro. Aquela hora que o Joseph tá gritando. Patrão, patrão, ele tá roubando o lampião. Vem aqui, Gnasher. Vem aqui, cachorro louco. Vem aqui, lobo. Agarra ele. Então, Gnasher. G-N-A-S-H-E-R. É o nome do cachorro, né? Em português, significa rilhador. Isto é, que range os dentes. Então, andava que ele ficava assim, né? Esse Gnasher. Tipo o rangedor. Nota-se a agressividade e a perfídia embutida nos nomes dos demais cães, que serão nomeados ao longo da narrativa. Ah, tá. Então, estou falando aqui, ó. Presta atenção, então, na agressividade e na perfídia. Né? Então, ou seja, tem um significado por trás que a Emily colocou o nome desses cães ao longo do texto. Ó. Então, parece importante isso, porque senão não teria essa nota. Então, ó, os cães que virão, Skulker, o sorrateiro, malandro, lá no capítulo 6 que vai aparecer. Aí tem o Trottler, lá no capítulo 13, que significa estrangulador. Então a gente tem aqui o Gnasher, que é o rilhador. A gente tem o Skulker, que é o sorrateiro, malandro. Esse cara aqui eu sei o que ele faz. Ele morde o pé da Catherine, da Kate. Daqui a pouquinho ele vai morder o pezinho dela. Um spoiler. E o Trottler, que é o estrangulador, lá no capítulo 13. Esse aqui eu não lembro o que ele fez. Enfim, agora de novo na página 43, nota 13. Ah tá, naquele momento que fala, que ele cita o Rei Lear, que é mais uma obra de Shakespeare, né? Aquele fala assim, que na profundidade indefinida de sua virulência faziam pensar no Rei Lear. Então, ele está falando aqui sobre, ele citou, né, o Rei Lear. Aí fala, o erudito Lockwood, ou seja, porque você vê que ele é um cara que tem conhecimento, porque ele cita, ele falou de Juno, ele falou do Rei Lear, ele falou lá dos porcos endemoniados, então Lockwood não é simplesmente um fofoqueiro, ele é um fofoqueiro letrado. Então, o erudito Lockwood se refere a um momento específico da tragédia de Shakespeare, o da loucura do Rei Lear, depois de realizar a partilha de seu reino entre duas das três filhas, Regan e Goneril. Não, cara, não vou ler isso, que é bobagem, está falando só... enfim, Rei Lear, é Shakespeare, depois se você quiser, você lê aí. Aí, beleza. Nossa, acabou. Página 44, fim. Terminamos o capítulo 2. Agora vamos começar o capítulo 3. Cara, não sei se vai ficar lendo essas notas todas as vezes, não, porque são extensas, me deixa cansado. 54 minutos de vídeo, é isso aí. Morro dos Ventos Vivantes. Vamos continuar a leitura. Valeu.